O Rian vai compartilhar, sabe aqui, primeiro uma experiência que ele teve. Uma experiência pessoal com Deus que ele teve de madrugada, orando de madrugada. Uma experiência que ele teve jogando futebol. Que ele quer ser um jogador e não sabe qual é os planos de Deus para ele. Ele está pensando que vai jogar bola. Se for da vontade de Deus, né? Mas ele gosta de jogar. E lá no jogo aconteceu uma situação que ele ficou triste e feliz ao mesmo tempo, porque conseguiu se controlar. A Bíblia não fala que o Espírito Santo, um dos dons que ele nos dá é o domínio próprio. E ele provou isso, provou uma experiência com Deus de madrugada. E ele tem uma palavra que Deus colocou no coração dele, que ele vai falar aqui onde é que está o capítulo, enfim, que ele vai ler. E Deus vai usar ele para falar conosco. Amém? Bom dia, graça e paz. Eu não preparei nenhum versículo específico, porque eu vou falar mais sobre a palavra, né? Sobre o que eu vivenciei. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que aconteceu comigo que eu poderia muito bem ficar triste, porém eu fiquei feliz porque eu percebi que a importância de ter intimidade com Deus, que é mais sobre o que eu vou falar agora no momento, né? A importância de ter a intimidade com Deus é uma coisa que não podemos de jeito nenhum abandonar. Quanto mais a gente pega firme na palavra, mais medita, mais fazemos oração, mais jejuamos, mais próximo de Deus ficamos cada vez mais. E a intimidade com Deus é algo tão valioso que não tem nem preço, não tem nada que se compare igual. De madrugada, quando eu estava dormindo, isso começou há uns 3 semanas atrás, 4, que de repente, de madrugada, eu me acordava entre 3 horas, 4 horas da manhã, e eu demorava para dormir. E no outro dia, eu tinha que me acordar de 5 ou 5 e meia para poder me arrumar para ir para a escola, né? E eu acabava indo cansado por não ter conseguido ter uma noite de sono completa. Aí, eu me lembrei de uma palavra que Dona Flagna tinha dado para a gente da juventude sobre o mesmo tema, né? A importância de ter intimidade com Deus. E ela falou que um dos sinais que a gente tem intimidade com Deus é esse evento de ficar acordando de madrugada, porque isso mostra que Ele quer conversar com a gente naquele momento. Ele quer que a gente dedique algum momento do nosso dia para Ele. E talvez o momento que Ele queria que eu dedicasse para Ele fosse naquele momento. Então, nos primeiros dias, eu não tinha me lembrado dessa palavra que ela tinha dado e estava dormindo muito mal. Mas quando eu comecei a orar, meditar, eu eu não demorava tanto para dormir. E no outro dia, quando eu me acordava com disposição, me acordava bem, como se eu tivesse tido uma noite de sono completa. Coisa que eu ficava incrédulo quando acontecia, né? Esse evento agora, ele está acontecendo com mais frequência, inclusive, porque antigamente, há umas 3 semanas atrás, era 2 dias na semana, 3. Agora praticamente acontece quase todo dia. E depois que eu comecei a orar, meditar, até no meu dia a dia foram demonstrando sinais que Deus estava presente comigo, que eu tinha conseguido um pouquinho mais de intimidade com Deus. Um exemplo mesmo foi quando eu estava aqui jogando aqui no Veracruz, porque, para quem não sabe, né, eu jogo futebol, gosto muito disso. E eu estava aqui jogando no Veracruz. O jogo em si estava um jogo muito... O clima não estava muito bem. Estava todo mundo meio estressado por causa
do jogo, porque estava todo mundo chegando pesado uns nos outros, né? Aí teve um rapaz, né? Porque eu treino entre as pessoas de 14 a 16 anos. Aí teve um rapaz que ele acabou me empurrando na hora do jogo. Aí eu acabei batendo na grade que fica ao redor do Veracruz. Na hora passou muita coisa na minha cabeça, porém, há coisas que eu não posso falar aqui, né? mas, mas Deus me controlou, porque tipo assim, eu senti no meu coração mesmo assim, o Deus Espírito Santo falando comigo assim, dizendo: calma, filho, não se estresse, porque assim, na hora, né, na hora da raiva, da emoção, a gente não consegue ver o que a gente faz, o que está acontecendo. É que nem, por exemplo, o nosso reflexo numa água agitada. A gente não consegue ver o nosso reflexo. Porém, quando a água se acalma, a água parada, calma, a gente consegue ver o nosso reflexo claramente na água. Isso é uma demonstração que, quando a gente está cego pela ira, nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar. Porém, quando estamos calmos, a gente consegue pensar melhor no que a gente faz, nas nossas ações. E sempre quando a gente faz algo que a gente está de cabeça quente, depois que se acalma, a gente acaba se arrependendo do que a gente fez. E o Espírito Santo, naquele momento, ele me acalmou, acabou com qualquer sentimento ruim que eu estava naquele momento, né? Mas eu senti realmente o Espírito Santo falando comigo naquela hora. Porque antigamente, antes de eu começar a ter essas experiências de madrugada, eu era uma pessoa, principalmente em relação ao futebol, né? Eu era uma pessoa um pouco estressada. Sempre que esse tipo de coisa acontecia, eu sempre revidava, começava a bater boca com a pessoa. Coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, aconteceu nesse dia. Que eu não na hora mesmo, eu deu vontade de fazer alguma coisa, mas depois a vontade passou, foi totalmente dissipada. Não deu, não, não, eu fiquei tão calmo que é até difícil de explicar assim, em palavras. Porque quando o Espírito Santo toca na gente, é uma sensação muito boa mesmo, que até para descrever com palavras normais assim é muito difícil de descrever. Era mais sobre isso que eu queria falar, compartilhar essa experiência com vocês e mostrar para vocês que a importância de ter intimidade com Deus, que não é para a gente fazer as coisas na emoção, no calor do momento. É sempre para a gente pensar 2, 3, 4 vezes, seja quantas vezes for. E que nada feito na raiva, no estresse, vai dar certo. A pessoa, para adquirir essa intimidade, ela precisa orar, jejuar, meditar. Todos os sinais que Deus mostrar para essa pessoa, ela tem que agarrar firme nesses sinais, orar, sempre buscar a solução dos problemas dela com Deus. Porque sempre que a pessoa não tem uma direção, ela procura fazer a coisa de qualquer jeito que vem na cabeça dela. E sabemos que se a gente fizer as coisas por conta própria, provavelmente não vai dar certo, é quase 100% de certeza. Porque tudo sem Deus não está completo. Todos os nossos planos, a gente tem que meditar, orar e botar na mão de Deus. Porque se for da vontade dele, esses planos vão dar certo. E não precisamos nos preocupar. Eu uso muito isso hoje em dia. Sempre que eu estou com algum problema, primeiramente eu busco orar para Deus me dar alguma direção, algum caminho para eu seguir. E deixo nas mãos dele, né? Claro que eu não vou deixar de fazer a minha parte, porque Deus só consegue fazer a parte dele se a gente fizer a nossa. Aí não adianta eu ter um problema e ficar de perna pro ar, deitado, esperando que algo aconteça, né? Devemos sempre correr atrás, buscar e orar, meditar. Era isso que eu queria falar.